Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos gravando esse vídeo aí no YouTube para falar. Hoje é dia 20 de junho de 2023. E no dia 20 de junho comemoramos o Dia do Advogado Trabalhista. Bom, já recebi várias perguntas se eu já pensei em desistir. Mas sabe aquele poema que dizem que é de autoria de Cora Coralina, mas já surgiu a ideia de que não é? Em que ela diz assim: já pensei em desistir muitas vezes, mas na verdade eu nunca me levei muito a sério, porque eu tenho mais tempo de estrada nos meus pés. Bom, e eu tenho quase 35 anos de advocacia trabalhista, dos quais 20 e poucos anos ensinando o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, participando de lutas aí em instituições, na ABRAT, no IAB, nas associações estaduais, e sempre na defesa dos direitos sociais. Mas eu não quero falar de mim, eu quero falar dessa Justiça do Trabalho. Qual é a importância dela? A Justiça do Trabalho, ela é de 1941 e a CLT de 1943, ou seja, a consolidação dos direitos de trabalho ela vem depois. Mas obviamente que antes nós já tínhamos aí legislações trabalhistas esparsas para algumas categorias, para alguns setores econômicos e profissionais. Bom, em 1943, essas legislações esparsas foram consolidadas, foram unidas e reunidas e, obviamente, ampliadas para todo tipo de trabalhador. Eu costumo fazer uma separação entre trabalhador e empregado, porque a gente precisa trabalhar, somos todos nós, inclusive o magistrado, o membro do Ministério Público, inclusive os servidores públicos de um modo geral, e nós advogados, nós professores. Mas empregado é aquele que mantém uma relação de subordinação com aquele que toma essa força de trabalho. Portanto, o empregado ele vende a força de trabalho por um capital, uma grande, pequeno ou médio, que compra essa força de trabalho, ok? Feita essa distinção, vamos falar dessa justiça. Essa justiça, ela em 1941, ela já nasce com uma composição trina, juiz togado, que é aquele juiz de carreira que passa no concurso, como você, meus alunos aí, que eu digo que vocês vão passar, e vão me convidar, obviamente, e aqueles que compunham a representação dos empregados e a representação dos empregadores, que a gente chamava de composição trina, ou seja, era uma justiça do trabalho que não tinha um juiz, eram 3 juízes. Só que esses 2 juízes eram juízes leigos. O que é juiz leigo? Nem precisava ser formado em direito, nem ter formação. Tanto assim é que eles podiam ser indicados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por exemplo, e nem saber falar. Podia ser indicado pelo Sindicato Patronal da Indústria Têxtil. Bom, então essa representação de empregados e de empregador durou até 1999, quando houve uma emenda constitucional, houve uma reforma e a Justiça do Trabalho deixou de ser essa justiça com essa colegiado, que a gente chama, com essa composição, e passou a ter um único juiz, o juiz de carreira, o juiz togado, aquele que fez concurso. Bom, isso era bom? Eu não sei, eu acho que era, eu vivi isso, obviamente, que eu já se vão aí quase 35 anos de advocacia trabalhista, então eu vivi, obviamente, essa composição. Em alguns momentos eles eram realmente importantes, porque ajudavam aí a fazer o acordo, a dizer para o juiz togado, aquele juiz de carreira, olha, essa categoria aqui, ela é assim, ela é assado, ela tem essa peculiaridade, tem essa característica, e o juiz representante do capital também dizia, olha, esse segmento aqui funciona daquela forma. Então, a Justiça do Trabalho, ela nasce com essa composição trina aí, e depois ela passa a ter um único juiz. Bom, eu não preciso dizer que a Justiça do Trabalho, ela sempre foi vocacionada para dirimir os conflitos entre patrão e empregado. Nenhum tipo de trabalhador, nenhum sindicato era os conflitos dirimidos ali. Não, eu digo conflito entre sindicatos, mas obviamente que não outras questões relacionadas ao direito coletivo. Bom, e aí a Justiça do Trabalho, em alguns momentos, ela sofreu muito ataque. E por que ela sempre sofreu ataque? Porque ela é uma justiça sensível, é uma justiça federal, é uma justiça que está sempre à frente do seu tempo, tem uma magistratura muito especializada
e que lida com uma relação capital e trabalho. E essa relação capital e trabalho, ela incomoda muito alguns setores econômicos. Por exemplo, o bancário, ela incomoda demais. E outros setores que eu não vou mencionar aqui. Por quê? Porque ela tem na sua principiologia, ela nasce como uma justiça protetora. Mas não protetora de qualquer jeito, aleatoriamente, a qualquer custo. Ela tem seus princípios, e o maior princípio da justiça do trabalho é o princípio da proteção, que vai se desdobrar aí em vários outros princípios. Digo, não da justiça do trabalho, o princípio do direito do trabalho. E, obviamente, que esse princípio do direito do trabalho ele vai resvalar nos processos, ele vai resvalar na justiça do trabalho, porque ele também, no processo do trabalho, ele segue essa principiologia, agregando-se outros princípios do direito constitucional e princípios também do Código de Processo Civil. Mas o seu arcabouço, o arcabouço do processo do trabalho, da justiça do trabalho, ele tem como arrimo esse direito material, esse direito protecionista, que durante muitos anos foi muito necessário. Bom, e isso sempre incomodou os setores econômicos, porque diz, essa justiça do trabalho dá sempre a favor do empregado. Olha, minha gente, não é bem assim. Não é bem assim, tá? Outro ponto da justiça do trabalho, que ela tem ainda hoje, né, muito em desuso, o ius postulandi, que é a possibilidade desse trabalhador ir para a justiça desassistido de um advogado, ele mesmo postular os seus direitos, assim como o empregador. Mas, obviamente, que isso, com a evolução, com as transformações, com o avanço da legislação, a complexidade das próprias relações, isso é quase que impossível. O empregado, ele dá conta de fazer uma audiência, de fazer o pedido adequado, de fazer uma causa de pedir ajustada. O fato é que em 3 oportunidades a Justiça do Trabalho ela teve projeto de extinção. Recordo que um deles, e eu já falei isso em vários artigos, mas um deles, o tiro, como eu digo, saiu pela culatra. E ao invés de extinguir a Justiça do Trabalho, ou levá-la para a Justiça Federal Comum, ou levá-la para a Justiça Estadual, acabou-se tendo uma ampliação da competência, lá no artigo 114 da Constituição Federal. Então, a Justiça do Trabalho passou, em 2004, a também dirimir conflitos de relações de trabalho, onde aquelas partes não são empregados. Teve uma ampliação de competência aí para execução de previdência, de tributos previdenciários, não mais decorrente ali de um reconhecimento de vínculo de emprego e outros, também as relações entre sindicatos, dentre outros conflitos ou direitos passaram a ser dirimidos na Justiça do Trabalho. Inclusive, no projeto original, o funcionalismo público viria para a Justiça do Trabalho, mas isso houve o veto da Presidência da República e não teve jeito. Então, nessa época, em 2004, a Justiça do Trabalho teve sua competência ampliada, por se reconhecer a sua